Olá, estamos de volta com o programa Metrópole Rural. Te perguntar, tá com saudade de pecuária, de rodeio, tá fazendo falta, não é mesmo? Pois é, hoje a gente vai falar de uma modalidade que acontece nessas festas de peão, nessas pecuárias por aí. A modalidade é o Western, se chama Três Tambores. A nossa competidora que está aqui hoje, a nossa entrevistada, vai falar um pouquinho sobre ela. Olá, seja bem-vindo, Camila, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Metrópole Rural. É um prazer tê-la aqui para falar um pouquinho sobre esse esporte com a gente. Seja bem-vinda, não é? Obrigada. Isso mesmo, para tentar amenizar um pouco a falta dessas festas populares aí, que a gente vê tanta competição bonita, né? Hoje temos aqui a Camila Costa, que vai nos responder algumas perguntas. E eu já vou começar te agradecendo pela sua presença. E qual é o objetivo dessa prova que você compete? Bom, o objetivo da prova é uma prova de cronômetro. Ela é uma prova de velocidade e de agilidade. Ela consiste em um cavalo com um cavaleiro contornar os 3 tambores no menor tempo possível. E ele não pode derrubar nenhum obstáculo. Cada obstáculo que ele derrubar, ele ganha 5 segundos na média. Então, é uma prova de agilidade, velocidade e cronômetro. Entendi. Camila, esses obstáculos são os tambores, você diz, né? Isso, os tambores ou a baliza também. São 3 tambores e 2 balizas onde ficam focadas as fotocélulas. Ah, certo, entendi. Então, o que envolve é o menor tempo e não tombar esses tambores, né? Não pode esbarrar, pode... Pode. Você pode esbarrar, pode balançar, pode segurar, mas não pode cair. Se ele tocar a ponta do chão, aí já são 5 segundos. 5 segundos a mais no cronômetro. A mais no cronômetro de cada tambor derrubado. Entendi. Isso aperta um pouco a prova, né? Aperta. Geralmente, essa velocidade acontece... Qual é a média? Quantos segundos a gente costuma falar o Então, tempo? depende muito na pista, né? Porque nós temos pistas mais velozes, o chão muda, o piso muda, o tipo de areia, a mistura, se a pista oficial, se ela está mais pesada ou não, se é uma pista coberta, tudo isso muda o piso e muda a velocidade da pista. Então, nós temos pistas aí de 18, de 17 alto, que são pistas bem pesadas, e temos as pistas rápidas que dão um tempo de 16. Bacana. E assim, da onde que surgiu essa sua paixão pelas competições e tudo mais? Eu sou apaixonada por cavalos, acho que desde que eu nasci. Eu era aquela criança que, quando você perguntava qual o seu sonho, eu queria ter um cavalo negro. Olha só. O meu sonho era ter um cavalo negro, ainda daquele filme, ainda da época do Corcel Negro. É isso que eu pensei. E, bem, né, você disse que desde pequena, né, a sua competição, você iniciou realmente a carreira de tambor. Que idade você tinha, Camila? Eu comecei a praticar, na verdade, com hipismo clássico. Eu tinha 15 anos, na RPMON, na Polícia Montada, Coronel Camilo, Coronel Oliveira, nessa época. E eu tinha 15 anos, isso tem muito tempo, gente. Amanhã eu faço 46, com muito orgulho. Olha só. Olha só. Então, eu comecei com hipismo clássico e logo depois eu descobri os 3 tambores. E eu sempre fui muito ativa, e a prova de hipismo era uma prova no cronômetro, mas era tempo ideal, aquele pocotozinho, devagar. E eu sempre batia o cronômetro, porque eu sempre fazia rápido demais os obstáculos. E aí eu conheci os 3 tambores, que era totalmente assim, velocidade, adrenalina, né? Aquela coisa, pá, né? Sangue nos olhos e aquela coisa de agressividade, eu me identifiquei muito. E aí eu comecei a fazer 3 tambores na pecuária de Goiânia, na época com o Luiz Arnaldo, há muitos anos atrás, eu tinha 15 anos. E aí não parei mais, e fui fazendo tambor, e fomos viajando, e competindo, e fazendo curso, e evoluindo, e estamos até hoje. Muito bacana. Sente muita falta dessas viagens, então, aí, por conta da pandemia, Nossa, né? sinto muita falta dessas viagens. Pecuária de Goiânia também os tá fazendo rodeios, falta. então, os rodeios é uma adrenalina, assim, você correr nos rodeios, você vê mais de 20 mil pessoas te assistindo, torcendo por você. Já tive rodeio que eu fui, as pessoas gritarem meu nome, bater o pé na arquibancada, é uma adrenalina, uma emoção, assim, é difícil de explicar, só quem está ali na arena, em cima do cavalo, sentindo aquela energia do público, sentindo o batimento do cavalo na perna, que sabe dizer o como que é gostoso correr um rodeio, uma prova dessa. Não, imagina a emoção que envolve, a hora que dá o play ali, que você pode largar e passa a linha do cronômetro, o coração realmente deve disparar. Seu e do cavalo, que o cavalo também sente, né? Que é a hora da emoção. Você sente os batimentos dele na perna.
Muito bom isso. E Camila, às vezes tem muita gente que pergunta quando a gente fala de esporte western, quando a gente fala de 3 tambores, porque é uma modalidade fácil que a gente pensa de ingressar pela emoção que envolve, né? A pessoa olha e já pensa na emoção dela de estar participando, então isso atrai muita gente, é o público. Mas a primeira coisa que passa na cabeça de quem quer iniciar nessa carreira, quem quer iniciar esse esporte é o cavalo. Então, tem alguma raça que é melhor para isso? Sim. Que são eleitas melhores? Com certeza o quarto de milha. O quarto de milha é a melhor raça para os 3 tambores. Nós temos as raças primas, né, que é o Paint Horse e o Appaloosa, mas o quarto de milha, ele vai na frente. É diferente, a docilidade, a agilidade, você entendeu? O temperamento do cavalo e a habilidade é, sem dúvida, dispara na frente. Acaba que tem uma seleção do quarto de milha genética que já está um pouco mais preparada e avançada para isso, né? E a genética vem evoluindo de tal forma, o pessoal vem trabalhando tanto nessa questão de genética, que quando você vê, eles estão exportando e importando muitos cavalos, vem muitas linhagens importadas e vem aprimorando e fazendo a seleção genética, né? Então, muita linhagem de corrida, muitos cavalos garanhões importados, éguas importados, fazendo cruzamentos para poder chegar ao ponto ideal. Recentemente, eu tive a oportunidade, junto com meu marido, nós compramos uma potra que ela é filha do Aitafeme, que é o garão número 1 do Brasil, um garão importado, e que mais produziu filhos campeões no Brasil. Então, quando você tem sorte de comprar um animal que tem uma genética boa, você já está, tipo, meio caminho andado. Olha. Porque a genética fala muito. Então, são animais mais habilidosos, mais rápidos, você entendeu? São diferentes. Quem monta num animal que tem uma linhagem própria é diferente. A evolução, a agilidade, o temperamento, a habilidade, a facilidade para aprender é muito grande. Eu venho das rédeas e eu sinto muito isso. Então, não basta só o cavaleiro ser bom, né? A gente precisa de um cavalo que esteja à altura do cavaleiro, não é mesmo? Pelo menos em rédeas é assim. Para quem está iniciando, né, às vezes um cavalo que, nas rédeas pelo menos, um cavalo bom, mas não muito, né, já é o suficiente. Mas conforme também a gente vai progredindo nas rédeas, a gente tem que evoluir para um cavalo melhor. Tambor também é da mesma forma, não é mesmo, Camila? Da mesma forma. Porque a criança, quando ela começa a montar, ela precisa de um cavalo mais experiente, um cavalo mais velho. Então, não é aquele cavalo cheio de energia. Então, ele vai começar a treinar e um cavalo professor que vai estar dando a condição para ele aprender e evoluir. A partir que aquela competidor, ou criança, ou adolescente, ou mesmo adulto, porque os 3 tambores é um esporte que não tem idade, por isso que ele é um esporte tão bom e cresce tanto no Brasil. A partir que aquele competidor, que aquele cavaleiro, ele vai evoluindo, o cavalo vai ficando para trás e o cavaleiro vai passando. Então, vem a necessidade de você buscar um cavalo mais rápido, um cavalo melhor, um cavalo mais jovem. Aí você começa a evoluir, a comprar, a mudar, pegar uma linhagem mais rápida, começa a investir em equipamento, começa a investir em nutrição, em vitamina, né, em suplemento, porque são competidores. Certo. Antes da pandemia, para você ter ideia, o cavalo é um atleta, deu mais de 3.600 inscrições no Campeonato Nacional do Quarto de Milha. Você que vem da rede, você sabe como que vem crescendo. Então, está muito competitivo. Hoje, às vezes, você chega às 5 horas, 6 horas da manhã no centro de treinamento aí de grande porte, já tem mais de 10 cavalos arriados ali, o pessoal treinando e pegando firme. Bacana isso. Então, para quem quer fazer o esporte, hoje em dia você tem que se dedicar muito, se você quer ser alguém no esporte. Agora, se você quer fazer só para fazer, para passar o tempo, para tirar o estresse, não tem problema. Agora, se você quer um resultado na pista, você tem que suar a camisa, tem que dedicar e tem que abrir mão de um monte de coisas. É um atleta, tomar conta de alimentação, do cavalo, sua, condicionamento físico, perder peso, e aí vai, porque são 2 atletas. Então, se você quer buscar resultado, você tem que ter muita dedicação. Nos fale um pouquinho mais sobre esse contato, sobre esse afeto de você, competidora, com o animal. Assim, se você sempre tem um animal que você treina com ele, se você treina com qualquer outro animal, como é essa adaptação? Essa adaptação é muito importante, porque o cavalo de tambor, acho que qualquer coisa que você vai fazer, você tem que se dedicar. E é muito importante você criar uma conexão com o animal que você está montando. Porque, principalmente quando é um animal novo, eu tô com uma potra nova, é a Isa Peptafeme. Ela é jovem, ela nunca foi numa prova, a gente levou ela agora numa prova que teve em Brasília,
Foi a primeira vez para ela sair de casa, a primeira vez, mostrar o mundo de prova, de barulho para ela. Então o animal tem que ter uma conexão com você, ele tem que te conhecer, ele tem que confiar em você e sentir segurança. Porque quando ele chega na prova, é barulho, é movimento, são vários animais que ele não conhece, é gente... É banner, é folder, é som alto, é fogos, isso tudo para ele é novidade. Então, muitos animais ficam desesperados, nervosos, assustam na hora de virar, negam o tambor, e aí por aí vai, né? Inúmeras situações inusitadas. Então, quando você passa para o animal um certo know-how, uma certa confiança, calma, paciência, ele está ali com você, ele está ligado em você, ele, opa, ela está aqui comigo. Então o animal fica mais tranquilo e você consegue mostrar para ele que aquilo ali não vai fazer mal para ele, e ele fica seguro e vai. Eu levei a Isa agora, final de semana passado, para correr em Brasília, tem só 3 meses de treinamento, ela é filha do Aitafem, como eu te falei, mas é uma potra que está surpreendendo a cada dia, a evolução dela é muito grande. Nós corremos no meio da categoria de quase 30 cavalos. Ela fez o 6º melhor tempo sem eu tocar ela. Eu levei ela para passear. Eu simplesmente falei, vamos brincar na pista. E passei ela só, soltando ela um pouquinho, encaminhando ela, mostrando para ela, guiando ela na pista, para ela não ficar prestando atenção no público, atrás dos tambores, porque fica um monte de gente na cerca. Ela até se perdeu um pouquinho, deu uma olhadinha, deu uma sacudida de cabeça, mas eu estava ali com ela. Transmitindo segurança e segura com ela ali para não deixar ela escapar. Fala, opa, é aqui. Ela fez um tempo que foi o 6º melhor tempo, sem eu exigir dela, sem eu tocar, sem eu empurrar, simplesmente levando ela para passear. Quer dizer, foi uma surpresa, uma pista que estava extremamente pesada, alguns cavalos paravam, atolavam no viador, tinha dificuldade, estava muito pesado, e ela fez o 6º melhor tempo. Então, para nós foi muito bom. E o tempo todo muito calmo, ela não assustou, ela não refugou nenhum tambor, ela não assustou com o pessoal atrás, com barulho, o pessoal balançando as mãos e gritando, você sabe como que é, né? O pessoal grita e torce, o animal fica louquinho. O animal tem que estar muito bem preparado mesmo para o meio externo, além do treinamento. Sim, e foi a primeira vez que ela saiu, então a gente ficou muito feliz. Foi uma potra que veio um monte de gente depois da prova falar para mim, puxa, você tá com a potra, é espetacular, essa potra vai dar o que falar. Ela é muito boa, muito concentrada, e ela fez uma prova muito boa, nós ficamos muito felizes. Muito interessante. E Camila, a gente vê falar sobre, né, esse comportamento, acaba que está relacionado um pouco à índole, né? E índole vem também de linhagens. Quais são essas linhagens que estão mais em alta no tambor? Olha, a gente costuma falar que às vezes não existe que é um cavalo para frente, o cavalo às vezes ele está fora da mão. Não é porque o cavalo é bravo, é porque o cavalo teve um histórico de vida que ele sofreu traumas, por isso que às vezes ele é um cavalo agressivo. Mas a linhagem para os 3 tambores, a linhagem de corrida é a melhor. Eles às vezes fazem um choque com um pouco de trabalho, mas a corrida é o que está sendo mais procurado. Mas o que faz o cavalo ficar na mão e a índole boa é ter um manejo correto e um treinamento correto desde quando ele sai da barriga da mãe. Se ele não sofreu estresse, não mexeram com ele errado, ele teve uma criação e um cabrestamento correto e ninguém judiou e não causou nenhum trauma nesse animal, ele vai crescer um animal extremamente dócil. Agora, se ele sofreu algum trauma, alguma agressão, durante esse percurso, essa história dele, é onde vem os cavalos problemas e cheios de trauma, onde você tem que trabalhar, voltar ele e trazer ele de novo para a mão. Entendi. Camila, assim, você tem alguma dica especial para quem está começando a praticar esse esporte, ou para quem está começando a identificar que tem uma paixão diferente pelos animais? Bom, a primeira coisa é você amar os animais, né? Amar os cavalos, porque cavalo é dedicação, você é responsável por um ser vivo ali. E ele tem que gostar de você e você dele. E para dar certo, você tem que ter dedicação. Dedicação, repetição, treinamento, dedicação. O sucesso vem depois de você repetir várias vezes a mesma coisa até você ficar expert naquilo. Então você tem que dedicar, tem que treinar, tem que empenhar para você ter bons resultados. Bacana. Camila, muito obrigada pela sua presença. Para você aí de casa que gosta de cavalo, está pensando em ingressar em uma carreira, em um esporte,
Já viu que tem que se dedicar bastante, não é mesmo, Camila? Tem. Que seu cavalo tem que ter uma conexão com você e você, cavalo e cavaleiro, faz parte de um corpo só. Então, quando o coração do cavalo bate, ele também escuta o seu coração batendo e os dois têm que estar em sintonia em termos de tranquilidade, de segurança, para o cavalo se sentir seguro montado por você. Né? E tá aí as dicas da Camila, que é uma grande competidora aqui em Goiás, é um orgulho para a gente tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. Volte sempre se puder. A gente agradece muito, viu, Camila? O prazer é todo meu. Eu vou guardar vocês lá no rancho, no CT Posidônio, que é dentro de Goiânia, para vocês poderem vivenciar, tá montando com a gente, já que você veio das rédeas, né? Você montar com a gente lá e a gente fazer uma matéria lá no centro de treinamento que vocês vão adorar, vocês vão gostar muito. A gente aceita, sim. É muita dedicação e sintonia, né? Nisso tudo. E assim, a gente passa a enxergar o esporte com um olhar diferente. Um olhar de entender muito toda essa ligação de quem está competindo, dos dois, né? Da pessoa e do cavalo. Muito obrigado pela sua presença. O programa Metrópole Rural agradece demais a sua participação e estamos disponíveis para conhecer lá a sua competição. E hoje a gente encerra assim, então muito obrigada, até o próximo programa. Até mais, tchau, tchau. Tchau!